Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço aí para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Não se esqueça que a gente está aí nessa série e agora nesse 6º episódio. Esse episódio basicamente, né, Serginho, é um episódio que a gente faz uma ponte com o episódio anterior. Então, para você entender esse episódio, volta lá. Se você não viu, volta lá no episódio anterior para você entender, porque a gente está falando desse duplo impulso da igreja, do impulso missional, e agora nesse episódio a gente vai falar do impulso encarnacional. E, Serginho, esse impulso talvez seja um dos mais difíceis para nossa geração de igreja compreender e realizar. É o que eu percebo, pelo menos. Eu percebo que a gente fala muito de sair, de ir, mas na hora de se encarnar, e assim, esse impulso missional de sair e se encarnar, ou sai, vai e vem para dentro, mas não para dentro de si mesmo, mas para dentro da comunidade, talvez seja um dos maiores desafios, e é o assunto que a gente vai discutir nesse episódio com você agora. Exatamente. As práticas encarnacionais de Cristo eram as práticas mais radicais dele, na verdade, se você for parar para pensar. Não eram nem tanto assim os milagres e os efeitos especiais, mas era o tipo de pessoa e a qualidade dos relacionamentos que Jesus tinha. Então, a acusação que fizeram a Cristo é que ele era um amigo de pecadores, um beberrão e um comilão. Então, para pensar o que você precisa fazer para poder ter uma reputação que você é um comilão e um beberrão. A gente sabia que Jesus não era um comilão e que ele não era um beberrão, certo? Mas de tanto que ele sentava para comer com as pessoas e de tanto que ele sentava para beber com as pessoas, ele criou uma imagem. Ele criou uma imagem. Esse cara o tempo todo está comendo com gente, tá o tempo todo comendo, e com pecadores, né? Amigo de pecadores. Então, é uma acusação que fizeram a ele, que é uma acusação verdadeira, né? Não é nem uma mentira que estão falando, não, é uma calúnia. É verdade mesmo, Jesus era amigo dos pecadores e eu sou tão grato que ele é amigo dos pecadores, porque isso quer dizer que ele pode ser meu amigo, né? Eu qualifico para ser amigo de Jesus. Isso aí. Estou qualificado também. É isso. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas eu tenho isso. Você qualifica. Se você é pecador, você qualifica para ser amigo de Jesus. Então, a gente vai estar falando um pouquinho aqui agora, não só da quantidade, mas talvez um pouquinho da qualidade. Então, eu vejo um pouquinho assim, não dá para levar essa ilustração muito, muito longe, viu, Alex? Mas quem sabe o impulso missional é a quantidade. A gente olha assim, ok, estamos saindo, a galera está saindo, vamos medir quantas pessoas estão saindo. Mas o impulso encarnacional talvez é a qualidade, qual que é o conteúdo daquela saída sua. O que você está fazendo ao você sair e ter aquele impulso para fora, a orientação para fora. Qual que é o conteúdo disso? Será que os relacionamentos que estão sendo criados são relacionamentos de longo prazo, relacionamentos profundos, ou são simplesmente relacionamentos superficiais para você cumprir tabela, bater cartão, e mais um programa que você está fazendo coletivo, ou quem sabe batendo um cartão mesmo na sua vida individual, faz um negócio de vez em quando, mas não se envolve muito aí. Então, qual que é a qualidade da sua vida missional vai ser determinada pela maneira e a profundidade dos seus relacionamentos ao você sair em missão. Cara, e isso é fundamental, porque a gente precisa entender que para a gente imitar a Cristo, a gente precisa se aproximar das pessoas. Não tem como. Não tem como gerar esse relacionamento tipo vendedor de carro, né? Que você percebe logo qual é a do cara. Tipo vendedor quase, normal, né? Sim. Você chega na loja e aí o cara tá te tratando bem, aceita um suquinho, um café e tal. Na hora que você falou assim, não, eu só quero olhar, só quero ver alguma coisa aqui. O tratamento muda. Porque, na verdade, o camarada ele não quer desenvolver realmente um relacionamento com você. Ele, na verdade, está interessado na venda, né? E as pessoas percebem quando a gente tem o típico adventista vendedor de carro. Elas percebem quando, na verdade, a gente está desenvolvendo o relacionamento, mas o relacionamento que a gente está mais preocupado de trazê-la para a nossa igreja do que, na verdade, entrar na vida dela. E quando ela percebe isso, ela percebe que, na verdade, a gente não está interessado nela. A gente está interessado em nós mesmos, naquilo que a gente pensa que deve acontecer.
E aí é muito importante a gente descobrir quais são os ritmos que Jesus tinha para se misturar e abençoar as pessoas nesse contexto. Porque à medida que a gente vai entendendo como Jesus fazia isso, e a gente como imitador agora, como uma igreja que obedece ao grande mandamento de ser enviado como ele foi enviado, a gente começa a perceber de como que a gente também deve viver. E aí vem a pergunta, Sérgio, né? Quais são as práticas que Jesus tinha, que eram as práticas relacionais que ele tinha e que ele fazia, que deve levar a gente a ser diferente hoje. E que eram diferentes e que são diferentes muitas vezes do contexto que a gente está vivenciando esse relacionamento com as pessoas. Né? Isso aí deve nortear, isso aí, né, deve pautar, porque quando a gente vai para o Evangelho, quando a gente vai para Marcos, ali Marcos 2, 13, 17, a gente vê que ele tem um relacionamento profundo com os pecadores, como você falou, e isso norteia a prática da vivência, da proximidade com as pessoas. Exatamente. Jesus se conectava com as pessoas na mesa, numa refeição, num sofá, não tinha sofá, né? Mas ao sentar com as pessoas e passar o dia junto, você para olhar ali em João mesmo, no capítulo 1, quando aqueles 2 discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus, Jesus vira para trás e pergunta: o que vocês querem? Eles perguntam: onde você mora? Onde você está ficando? Que é meio estranho, tipo, nem te conheço. Eles perguntam assim: aonde você está ficando? E Jesus fala para eles: vem e vê. E ali diz que eles passaram o resto do dia junto. Isso me ensina um princípio. Como imitador de Cristo que eu quero ser, eu entendo que se eu vou ser um imitador de Cristo e se eu tenho o amor de Cristo no meu coração, isso deve me constranger a eu convidar as pessoas para minha casa antes de eu convidá-las para minha igreja. Então, o amor de Cristo deve nos constranger a convidar as pessoas para nossa casa antes de convidar as pessoas para nossa igreja, porque é fácil a gente chamar as pessoas para um programa. Por quê? Porque as igrejas, se você já for olhar, eu já tenho um pouco de bronca com isso daí. Os bancos, tudo virado para frente, né? Você não pode, se ninguém se vê, todo mundo olhando para alguém, para uma performance, alguém falando, alguém cantando, ou fazendo alguma coisa lá na frente. Então você convida alguém, ela senta do seu lado, você não precisa nem olhar para a pessoa. Tá olhando na outra direção. Acaba o programa, ela vai para a casa dela, você vai para sua casa, você fica totalmente... como que é? É um encontro bem higiênico, né? Você não se mistura com a sujeira da vida da pessoa. Ela volta para a vida zoada, toda quebrada dela, e você não precisa se envolver com isso. Agora, chama a pessoa para sua casa. Chama a pessoa para passar o Natal com você. Aqui a gente tem um dia de ação de graças, que é tão importante quanto. Chama para ela passar um fim de semana com você, ou um sábado à noite, vai passear com você. Aí é difícil. Tentar achar assunto com pessoa que talvez não tenha os mesmos interesses. Mas vou te dizer uma coisa, Alex. Na minha experiência, o Espírito Santo faz algo tão maravilhoso que ele não faz a coisa ficar vazia, ficar chata. Ele cria um clima de pessoas que são totalmente diferentes e por causa da missão, por causa do amor de Cristo que tá sendo revelado àquela pessoa através do seu interesse por ela, é algo lindo que acontece. A amizade, ela começa a fluir, né? Fluir, claro. Então, é um negócio muito legal. Então, quando a gente está falando de um impulso encarnacional, a gente está falando de algo que vai além dos programas que a gente tem como igreja, que são missionais, que vão para fora da igreja, né? A questão do impulso missional é o ir para fora do nosso contexto. Isso a gente pode fazer sozinho, pode fazer junto, coletivo, mas o impulso encarnacional tem a ver com a qualidade dos relacionamentos que você, de uma maneira intencional, está desenvolvendo com seus vizinhos, colegas de trabalho e colegas de escola. E aí eu gosto de voltar àquela frase que a gente citou no episódio anterior, que a gente falou que o mais importante não é as pessoas da comunidade saberem o nome da placa da nossa igreja, mas as pessoas da igreja saberem o nome das pessoas da comunidade. Sim. Cara, isso faz muito sentido, porque quando a gente vivencia essa proximidade, a gente começa a desenvolver relacionamentos de fato autênticos, a gente começa a viver comunidade. Exatamente. De fato, né? Porque tem um monte de igreja aí que tem o nome comunidade, mas que não está se misturando com a comunidade, não está se misturando com o bairro. Como é que eles podem dizer que eles são comunidade se eles não estão se misturando? E aí você vai encontrar de que a lógica de Jesus é que Jesus se aproximava das pessoas como alguém que lhes queria o bem. E Jesus entendia de que, como alguém que quer o bem, existem pelo menos 2 elementos aqui, abençoar e comer.
E esse lado de abençoar, comer e ministrar as necessidades das pessoas é que cria essa conexão, é que cria essa cola. Algumas pessoas me perguntam assim, poxa, como é que a gente pode ser relevante na comunidade? Eu sempre pergunto o seguinte, olha, para essas pessoas, você sabe quais são os 3 lugares que as pessoas do seu bairro mais frequentam? Se você sabe, você deveria estar lá. A igreja deveria estar lá. Quais são os 3 lugares que as pessoas... quais são as 3 ou 4, 5 pessoas que são mais conhecidas na comunidade? A gente deveria conhecer essas pessoas também e ter relacionamento com elas. Porque se elas são as mais conhecidas ali, existe um porquê. Elas estão se misturando na vida das pessoas. Aqui no meu bairro, por exemplo, eu sei que existem 3 lugares que as pessoas frequentam muito. É a frutaria do Maurício, é uma padaria que chama Aqui Pão, e é um mercadinho que o pessoal chama de Chalela. O tempo todo o pessoal está nesses 3 lugares. Tem mais 1 ou 2 ou 3, às vezes ali um shoppingzinho chama Salgado Filho. As pessoas estão lá. Quais são os eventos que estão acontecendo na sua comunidade que a gente deveria participar? Eventos saudáveis, salutares na comunidade. Por exemplo, aqui no meu bairro, Sérgio, acontece toda quarta-feira uma feirinha, onde o pessoal monta um monte de food trucks e trailers com um monte de comida e tal, e o bairro se junta lá. E sabe que dia que acontece isso? Quarta-noite. Agora, a minha pergunta para você, será que a gente não poderia ter o culto na terça-noite e na quinta-noite e levar a nossa igreja para comer com a comunidade na quarta-noite? Será que é algum pecado a gente se misturar ali? Eu sei que eu mexi em vespeiro agora com algumas pessoas que sacralizam o culto de quarta-feira, mas o que adianta a gente ter um culto de quarta-feira com 2, 3 gatos pingados, enquanto que a comunidade toda está nos esperando na quarta-feira para comer no food truck um bom milho cozido, comer alguma coisa gostosa, se misturar ali, a gente vai poder conhecer as histórias das pessoas. Por quê, Serginho? Porque ao redor da mesa existe graça, Sérgio. Jesus entendia isso muito claramente. Ao redor da mesa existe graça. Se você quiser criar conexão com as pessoas, não traga as pessoas para se sentar num banco, traga as pessoas ao redor da sua mesa. Porque quando você está ao redor da mesa, as pessoas comem, existe alegria ali. E ali o coração se abre para que as histórias possam ser entrelaçadas. Jesus entendia tão claramente isso que ele fazia das suas reuniões, das suas comissões, oportunidade de estarem à mesa para comer. E ali havia salvação, assim como houve na vida de Zaqueu e de tantos outros que comeu com ele. Alex, Jesus entendia isso, cara, tão claramente. Por que eles, os religiosos fanáticos ali na Bíblia, que são os fariseus, o que chamavam de judeus, né? Por que eles tinham tanto problema com Jesus comer com as pessoas? Qual o problema de comer com as pessoas? É o problema, a questão da aceitação. Quando você senta à mesa para comer com uma pessoa, você está implícito ali, naquele ato, que você aceita aquela pessoa, por pior que ela seja. Então, como se a gente não fosse ruim, né? Como se a gente não fosse pecador. Mas ao você sentar à mesa com uma pessoa, Alex, é isso que escandalizava. Jesus estava dizendo para todo mundo, eu aceito essa pessoa. Pecador, quebrado, zoado, perdido como eu aceito. Cara. E Jesus, ele nos mostra que é possível você aceitar a pessoa sem você concordar com compartilhar. o pecado. Compartilhar e assim... Compactuar, né? Se compactuar. Exatamente. Sem você dizer que está aprovando o pecado. Não tem perigo nenhum, na verdade. Tanto é que, se esse fosse o caso, as pessoas com as quais que Jesus comia, elas ficariam na mesma vida. E não ficavam. Elas eram transformadas. Por quê? A graça. Cara, tem melhor maneira de você exemplificar a graça do que você abrir as portas da sua casa, cara. E você cozinhar para uma pessoa. Sabe? Para pensar como isso é especial. Agora, a gente tá falando para alguém que é solteiro. Então, vai comer um lanche, um sanduíche, um suco. Sim. Mas, Serginho, tem implicações até nisso, né? Lá em casa, por exemplo, a gente colocou como um princípio para nós de quem vir à nossa casa não vai sair de mão vazia. Mas tem mais que isso. Cara, o que a gente tem aí de um monte de iniciativa bacana que a galera faz comida para entregar na rua não é brincadeira. Mas eu costumo dizer pra galera o seguinte, melhor ou muito mais eficaz do que vocês entregarem um lanche na rua é vocês comerem um lanche junto com eles. Você tá entendendo? Porque o fato de você chegar lá, entregar, que Deus te abençoe aí, posso orar com você e cair fora, beleza, bacana, matou a fome. Agora, sentar para comer é diferente. Uhum. Ali você vai ouvir a história.
Ali você vai demonstrar dignidade. Ali você vai se colocar na mesma condição. Então, mais do que você levar um lanche, leva o jantar. Vai jantar junto. Vai sair para comer junto. Porque é isso que Jesus fazia. Jesus não fazia marmita para entregar para as pessoas. Ele ia comer com as pessoas. Uau. E não estou falando que fazer marmita é ruim, é errado. Não. Fazer marmita faz parte do processo. Mas mais do que levar a marmita, mais do que levar o lanche, é parar, sentar, ouvir a história, dialogar, conversar. Sérgio, esses dias a gente foi fazer isso, comer com o pessoal na rua. Eu descobri um cara na rua que falava 5 idiomas. 5 idiomas. Ele falava alemão, português, espanhol, francês e inglês. Entendeu? E ele estava na rua por diversas dificuldades de casamento e depressão e uma série de coisas. E, cara, só ali, comendo com ele, demonstrando dignidade, ouvindo a história, que a gente vê a capacidade de alguém que estava ali naquela situação, mas com um potencial gigantesco. Um potencial que Deus deu. Então, esse lado de comer junto tem implicações gigantescas para nós. Sabe por quê, Sérgio? Porque quando a gente senta para ouvir a história das pessoas ao redor da mesa, a gente tem acesso ao coração. Imagina, eu sempre digo para as pessoas assim, né? Pensa, Jesus ele era hábil em sentar com as pessoas e ouvir as pessoas e depois ele demonstrava essa simpatia de estar ali, de, como você disse, de aceitação. Mas imagina, Jesus fazia uma pergunta, qual é a tua história? Qual é a tua história? E a pessoa contava a história, assim como aquela mulher lá samaritana lá que começou a contar a história dela, e Jesus já conhecia a história dela e ele ouviu a história dela. E depois que a pessoa ouve, que você ouve a história daquela pessoa e você conta a sua história, a partir de agora, Sérgio, o relacionamento de vocês nunca mais são os mesmos. Nunca mais é o mesmo, sabe por quê? Porque essa pessoa não te respeita pelo que você tem, nem pelo que você faz, ela te respeita pela sua história. Essa é a grande questão. As pessoas hoje, elas entram em tantos conflitos, elas não se amam, elas não se envolvem, porque elas, na verdade, não conhecem as suas histórias. Sabe qual é a melhor maneira de conhecer a história de alguém? Ao redor da mesa. Porque ao redor da mesa existe graça. E quando a gente conta a nossa história ao redor da mesa, a gente entra no coração e o nosso nível de intimidade aumenta. E se você quiser fazer discípulo, não tem como fazer discípulo sem intimidade. Não tem como fazer discípulo se a gente não tiver a oportunidade de exemplificar nas coisas mais simples da vida, nos nossos relacionamentos. E quais são as coisas mais simples da vida? Sair juntos, comer juntos, compartilhar a nossa história junto. Era isso que Jesus fazia. Jesus tirava tempo para as pessoas e esse tempo estava grande parte relacionado com a mesa. Cara, que demais isso, cara. É algo tão profundo, a gente pode passar tanto tempo aqui falando sobre a importância de comer. A gente ainda vai falar, na verdade, né? Quando a gente for falar sobre os ritmos missionais, a gente vai ter que tocar nesse assunto de novo, com muita força. Tem um livro do Tim Chester, eu acho, que é A Meal with Mesa Jesus. com Cristo. A Mesa com Cristo. A Mesa com Cristo. A Mesa com Cristo. Ele fala ali de todas as vezes que Jesus comeu com as pessoas, né? E, cara, isso daí é tão importante, porque eu vejo a diferença do relacionamento que a gente teve com uma família de vizinhos, que os nossos filhos fizeram amizade, porque a minha filha ia na ginástica olímpica junto com a menina, e o meu filho, enquanto elas estavam fazendo o negócio lá, ficava brincando com o menino, né? Das mesmas idades, né? A menina tinha a mesma idade da minha filha e o menino tinha a idade do meu filho. Eles ficavam brincando. E de repente, um sábado, a gente estava caminhando ali pela vizinhança, fomos caminhar uns 3 quarteirões mais longe, a gente viu eles saindo da casa ali e falaram, somos vizinhos. Então começou uma amizade, mais as crianças continuando brincando junto, vindo na nossa casa, a gente mandava para casa deles, mas a coisa solidificou mesmo quando a gente comeu junto pela primeira vez. Eles vieram lá em casa para comer e foi isso, ouvindo a história deles. E é algo assim, você vê o pulo que dá no relacionamento em questão de intimidade uma vez que você come junto. A mesa parece que é um atalho para o coração. E foi algo assim muito legal, porque a gente estava buscando uma família de amigos ali e eles eram da idade da gente praticamente. E aí a gente começou um ritmo de a cada 2 semanas a gente estava comendo junto. E a gente ia para casa deles, eles vinham para nossa casa. Cara, isso é louco. Então, a gente, assim, terminando, a gente começou a ter um relacionamento ali que o Kevin, que é o pai da família, né? É um cara extremamente secularizado, um cara agnóstico, mas ele começou a fazer algumas perguntas de Deus, cara. É um cara que vinha me dar uma aula de evolucionismo, né? Evolução. E eu tinha que ficar ouvindo, porque eu ainda não tinha aquela amizade para falar, eu não queria destruir a confiança dele ali. E um ponto ele chegou a começar a questionar de uma maneira curiosa
para saber sobre Deus e eu tive alguns jantares falando, eu tive a oportunidade de apresentar o evangelho para ele. Eu sei que a amizade, ela se fortaleceu de uma tal maneira que quando a gente foi embora dali há 10 meses atrás, foram lágrimas, cara. E foi muito duro e a gente continua com a amizade até hoje, que foi formada por causa de uma intencionalidade em viver como Jesus viveu. Então a gente continua, mesmo morando um pouquinho longe agora, a gente continua com a amizade. E a gente sabe que a influência que a gente vai ter sobre eles, ainda Deus vai usar isso daí. Por quê? Comida. Começou pela comida, uma intencionalidade em compartilhar a mesa da gente. Cara, comida é algo tão importante, de que lá no céu a Bíblia diz que o nosso encontro, não sei quem que inventou essa, de que a gente vai ter um encontro debaixo da árvore da vida, né? Porque a Bíblia só fala que, na verdade, a gente vai ter mesa? Um encontro, é ao redor da mesa. Sim. É ao redor da mesa que a gente vai ter o encontro, né? E isso é tão interessante porque quando a gente conhece as histórias das pessoas ao redor da mesa, isso transforma a gente. Transforma o nosso relacionamento. É uma pergunta sempre que eu faço, né? Qual foi a última vez que alguém parou para ouvir a sua história ao redor da mesa? E aí eu refaço também a pergunta, qual foi a última vez que você parou para chamar alguém para comer e ouvir a sua história? Cara, essa reflexão leva a gente a ser diferente na maneira da gente compartilhar a nossa vida. E se a gente entende, Sérgio, que o método de Cristo, ele tem que nos impulsionar a essa vivência de proximidade, a essa vivência de estar mais perto um do outro, isso vai nos fazer, certamente, muito mais parecidos com Jesus. Porque era isso que ele fazia, né? Exatamente, cara. A gente vai falar depois sobre os ritmos do acorde, né? Que são os ritmos principais ali. Eu digo principais no sentido de ritmos que a maioria da gente tem dificuldade, a maioria da igreja tem dificuldade de fazer, que é o abençoar e o comer, né? A parte espiritual de oração e passar tempo com Deus, a gente já faz isso daí. Mas a gente vai estar falando de uma intencionalidade muito forte em sermos abençoadores e comermos com as pessoas, compartilharmos a mesa com pessoas de uma maneira regular, diariamente. Isso são coisas assim que a gente vai introduzir na vida da gente. Quando a gente está falando dos ritmos de Jesus que a gente falou, né? A gente acaba focando muito somente, exclusivamente nos ritmos espirituais de Cristo, mas a gente tem que lembrar que Jesus, esse é o vertical, né? Que Jesus tinha alguns ritmos horizontais de se misturar e fazer amizade com as pessoas e de abençoar e ministrar as suas necessidades. Então, a intencionalidade nesses ritmos horizontais, que eu acho que é o que está faltando na vida de muitos da gente. Na minha vida, se não há intencionalidade e prestação de contas, esses ritmos não acontecem. Então, para nós nos tornarmos imitadores de Cristo, os ritmos não devem ser somente missionais, ou seja, atividades voltadas para fora, mas eles devem ser de uma maneira intencional, com prestação de contas, regularmente devem acontecer de uma maneira próxima às pessoas. O método de Cristo ele não tem como acontecer sem proximidade na vida das pessoas. São ritmos que a gente tem que encontrar ao a gente abrir a mesa, abrir a nossa casa de uma maneira regular. Então minha pergunta é, quantas vezes a gente está abrindo a nossa casa para comer com o vizinho? Quantas vezes por semana ou quem sabe quantas vezes por mês? Pode começar com uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, né? Você abrir a sua mesa e ser intencional em ter um jantar com o vizinho. E a gente ouve as necessidades e qual que é a intencionalidade da gente aliviar o sofrimento da pessoa que a gente está ouvindo ou abençoar e ministrar as necessidades que a gente está ouvindo. E, cara, isso na prática tem implicações tremendas, né? Que agora o foco nosso da igreja, ela se torna um foco muito mais externo. E a gente faz isso com as coisas simples da vida, principalmente a mesa, né? A gente vai entender que essa misturação com as pessoas se dá nos eventos simples. O que a gente pode fazer de maneira simples? Como você falou, um lanche, um suco, qualquer coisa. Agora a gente não vai começar a pensar que o relatório é de evento, mas é o relatório de vidas transformadas. Histórias. De histórias de pessoas, entendeu? A gente vai entender que, como adventista, o nosso ciclo de amizade ele tem que ser mais parecido com o ciclo de amizade de Jesus Cristo. E qual que era o ciclo de amizade de Jesus? É não crente, pô. O ciclo de amizade de Cristo era muito não crente. E uma vez que a gente é imitador de Cristo, comendo e abençoando, a gente vai começar a refletir individualmente muito mais o caráter do Pai.
muito mais a gente vai ver pessoas seculares interessadas em conhecer a Cristo. Sabe por quê? Porque quando eles conhecem a Cristo pela nossa história. Eles não conhecem a Cristo simplesmente pelo um ato de proselitismo a respeito daquilo que a gente acredita, eles conhecem a Cristo através da nossa história. Quando as pessoas conhecem as nossas histórias, elas estão muito mais abertas para entender o que a gente crê. O problema é que a gente está falando para as pessoas o que a gente crê sem elas conhecerem a nossa história. A grande questão que a gente vai poder perceber é que quando a gente começa a utilizar e ser uma igreja encarnacional, a gente vai começar a perceber que a gente é relevante na nossa vizinhança, na nossa comunidade, porque a gente tem proximidade, a gente se relaciona, a gente está buscando o bem dessas pessoas. E aí, a gente tem que terminar esse episódio aqui, Serginho, clarificando as pessoas já para dar uma introdução do que vem por aí. Porque uma vez que a gente entendeu esses ritmos individuais ou coletivos missionais e encarnacionais que são estabelecidos, que é o acorde que a gente vai conversar de maneira muito mais profunda no próximo episódio, como é que a gente pode desenvolver isso na prática, principalmente a nível de grupo, que é muito importante, né? Exatamente. Então, para a gente ver isso se realizando na nossa vida e na vida do grupo base ou da igreja, a gente tem que conhecer esses ritmos missionais e encarnacionais, eles precisam ser estabelecidos. Isso a gente vai ver no próximo episódio, então não perca o próximo episódio, por favor. E a gente precisa também ter os grupos de prestação de conta, que é o que vai ser a gasolina desses ritmos missionais e encarnacionais. O que vai dar uma propulsão para que isso continue de uma maneira regular e a longo prazo são os grupos de prestação de conta que a gente chama de grupos de DNA. Mas o ponto disso daí é que esses princípios dos ritmos de Cristo, que são semanais e diários, de abençoar e comer com as pessoas, ouvir as pessoas e fazer isso daí algo que é intencional, algo que existe uma prestação de contas e algo que é essencial à vida da igreja, a gente torna isso algo não negociável. Então, antes, às vezes, da pessoa entender o que é o dízimo ou o sábado, ela entende que a essência do caráter de Deus tem a ver com ser um abençoador, ser um misturador, alguém que se mistura com as pessoas, encarna, abençoa, se mistura e conecta com Deus. Então, viver o acorde, viver uma vida missional e encarnacional, os ritmos missionais e encarnacionais, isso deve ser parte não negociável dessa planta nova que você está iniciando ou da igreja que você está revitalizando. Cara, isso aí eu acho que vai ser fantástico, fundamental, tanto no processo de você que está desenvolvendo o processo de plantação de igreja, mas para você entender de que, para nós, os ritmos missionais de Cristo, é isso que a gente está falando esse tempo inteiro aqui. A gente está falando sobre o que é um discípulo, uma igreja missional, uma igreja encarnacional. Nós estamos formando a base, o DNA, para você entender de que isso é inegociável, isso é base lá para nós, isso é fundamento. Então, assim, todas as outras coisas que a gente vai construir depois, liturgia, serviço de adoração, envolvimento com a comunidade, está sendo desenvolvido primeiro em você isso aí, para que no coletivo isso seja somente uma manifestação daquilo que já acontece no nível individual. E quando essa manifestação como cultura existe, nós temos igreja que na sua simplicidade, na simplicidade dos ritmos de Cristo, consegue viver independentemente de qualquer crise, independentemente de qualquer outra coisa. Porque isso é base, era isso que Jesus vivia. Eu acredito, Sérgio, de que dentro dessa pegada que a gente está construindo juntos aqui, dentro desses diálogos que nós estamos fazendo, nós vamos poder perceber e descobrir nesses ritmos missionais como que a gente pode criar o compromisso de viver essa realidade, isso no nosso contexto, de uma maneira muito mais profunda. Então, fica o desafio para você aqui de você já pensar de como que a gente pode tirar tempo para discutir com outras pessoas sobre esses ritmos missionais que a gente vai aprofundar no próximo episódio. Como que podem ser feitos, mesmo dentro das reuniões do grupo base inicialmente, mesmo dentro dos pequenos grupos, dentro de momentos de conversa, onde você tem contato com pessoas que você está discipulando, desenvolvendo amizade, relacionamento, como que esses ritmos missionais podem ser conhecidos, reforçados, intensificados para que a vivência de verdadeiros imitadores de Cristo seja uma realidade em nosso contexto. Afinal, nós estamos plantando uma igreja de discípulos que fazem discípulos. E se é uma igreja de discípulos que fazem discípulos, vamos fazer o que Cristo fazia.
vamos imitar aquilo que ele fazia, vamos vivenciar os ritmos que ele tinha. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso grande desafio. Eu acredito que esse episódio chama a gente para essa responsabilidade de a gente entrar na profundidade da vida das pessoas, e a gente deixou bem claro aqui que uma das melhores maneiras de fazer isso é comendo. Então aproveita, faz isso que é tão gostoso, que é tão maravilhoso, faz, ouve as histórias, se conecta, se aprofunda. Certamente existe graça em todo esse tipo de relacionamento, porque discipulado se faz nesse caminho também, né? Olha, a gente vai ficar aqui desse episódio. Valeu pela sua companhia com a gente. E o próximo episódio, Serginho, a gente vai arrematar, fechar a boca do balão aí, né? Onde a gente vai falar sobre esses ritmos missionais. Tinha pelo menos 4 coisas que Jesus fazia o tempo inteiro, e uma das questões que reforça as outras 4 coisas, que eu acho que é fundamental para você entender dentro dos seus hábitos, dos seus ritmos. Tinha 4 coisas que Jesus fazia o tempo inteiro, então se eu fosse você, eu não perderia o próximo episódio, tá? Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com seus amigos, porque no próximo episódio estamos juntos novamente. Um grande abraço para você e até lá!